Laura Benício teve desenvolvimento normal até os 2 anos. E após toda a minha experiência com criança, eu comecei a observar que eles começaram a regredir. Eu comecei a ver que eles não estavam tendo os mesmos comportamentos. E com isso eu levei, comecei a meio que ter algumas suspeitas do autismo, por ter convivência com crianças autistas. E quando eu busquei ajuda com um profissional, e foi realmente, corremos para a investigação, do autismo. E após esse processo, foi confirmado, o autismo na vida das crianças, e trouxe grande impacto, momento de dor e de luto para a vida da gente. A minha esposa, que tinha um pouco mais de feeling e de conhecimento nesse quesito, foi um tanto quanto baqueado, foi muito baqueado. E para mim, eu, no primeiro momento, não é que eu não queria aceitar, é que é difícil para nós como pais o entendimento numa situação dessa, ainda mais que no nosso caso foi por fertilização. Nós passamos por 4 fertilizações e na última que a gente conseguiu, e vir com esse plus, com esse a mais. Porque a gente trata o autismo como uma coisa a mais, nunca como uma coisa a menos. Quando eu virei mãe, depois desse processo aí longo que a gente teve para realização de sermos pais, quando eu peguei os meus filhos no colo, eu falei bem assim: nossa, agora eu sou uma mulher muito mais forte, eu venci, Só que a gente não imagina o que vem pela frente, esse a mais do meu esposo, como ele colocou. Quando eu descobri o diagnóstico do autismo, eu pude ver que a vida realmente ela é de propósito. Ela nos traz grandes desafios, e ali estava um desafio para mim, para eu percorrer e dar um sentido na vida. Uma coisa é você amar um filho quando você recebe ele nos braços, outra sensação é quando você ama o seu filho sabendo que ele tem um diagnóstico. O amor, ele fica sem fim, embora seja um amor único, mas que a gente fala um amor sem limites, mas a gente começa a amar muito mais, que aquele serzinho, ele precisa de você, do pai e da mãe, para desenvolver. Eu acho que ainda a gente, nesse caminho todo, nós percorremos 1000 quilômetros em 1 hora. Mas a gente ainda tem uma infinidade de caminhos a serem percorridos pelo resto da vida. Tanto pelo resto das nossas vidas e eles com a vida deles. Eu já estou quase para fazer 40 anos. Então, se eu não mudar alguma coisa agora, pensando neles e pensando até mesmo nos outros que vivem a mesma circunstância que nós, vão ser pelo menos mais 40 anos de sofrimento, no caso nosso, dos nossos filhos. Então, por isso que a gente procura fazer de tudo e tudo por eles. Nada somos nós, tudo são eles, para que eles venham ter uma melhor qualidade de vida. E uma das coisas que mais impactam na gente é na hora de buscar um atendimento, por serem autistas, um atendimento que venha se colocar no lugar do autista mesmo, no lugar nós como os pais de autista, de ter um tratamento diferenciado e que venha buscar saber como é que está ali o momento da criança, E eu passei por um episódio bem difícil com o Benício, e a gente sofre por discriminação, preconceito, olhar a criança ali, é só uma criança birrenta, uma criança mal educada, e as pessoas não conseguem entender o que está se passando. E por mais que você chegue em algum estabelecimento
em alguma clínica e fale, meu filho é autista, eles não conseguem entender que ele é prioritário. E por diversas situações as pessoas faltam a empatia. E quando eu cheguei ao Santa Paula, o profissional que chegou ali na minha residência, ele não só tinha técnica de coletar, ele era humano, ele tinha amor, ele tinha empatia, ele tinha carinho pelo trabalho dele, pela pessoa, pelo próximo. E aí as crianças ficaram agitadas pelo fato de saber o que já ia acontecer, porque eles entendem tudo, e ele teve toda a paciência, teve toda o momento, a atenção de poder entender, o entendimento de saber que aquela criança, ela tinha que ter um preparo, tinha que ter uma atenção maior. Então, assim, isso me impactou de forma positiva, com amor, eu vi a diferença, é impossível não comparar, né? E isso deixou o coração de uma mãe, fica todo assim, emocionado em ver a atitude do profissional, né? O Benício foi mais fácil, mas a Laura deu uma canseira no profissional, foi 1h30 ali para coletar o material e ele todo paciente, todo tranquilo, harmonioso, falou, calma mãe, ele teve todo o cuidado com a gente, que somos pais, falar calma, fiquem tranquilos, vai dar certo, ou seja, ainda tenho aquele apoio psicológico, saber que seu filho está ali chorando, gritando, e ele ainda teve a tranquilidade, o momento de nos tranquilizar. Pelo fato de ser uma criança, quando você vai fazer a coleta de sangue, você tem todo aquele aparato, preparar a sala, tem uma sala específica. Só que isso para o autista, muitas das vezes, acaba tendo um gatilho para ele entrar em crise. Então, só de ver aquela quantidade de pessoas, de jaleco, isso já oprime, já gera um estresse na criança. E quando você vai fazer a coleta de um exame na residência, na minha casa, isso foi um verdadeiro divisor de águas, porque imagina só, levar mais de 1h30 para conseguir fazer a coleta de um exame. É muito tempo. Então, e isso faz uma verdadeira diferença do profissional ir até a sua casa, entender como que é o seu círculo, como que é a sua rotina, a rotina dos seus filhos, e ele ter toda a paciência, eu costumo dizer que até superabundante graça, para conseguir dominar a situação e conseguir efetuar o trabalho que ele precisa ser efetuado e que o Laboratório Santa Paula faz com excelência. Nesse quesito, total excelência. Procurem o bem-estar dos seus filhos, ou do seu filho. Procure o bem-estar daquele seu que tem uma limitação neurológica, que tem uma limitação física. Procure o Santa Paula, aonde ele possa, que ele vá até a sua residência e faça a coleta daquele exame, porque isso é muito gratificante, é verdadeiramente maravilhoso de você poder ter este serviço com qualidade, com excelência, e você conseguir dar para o seu filho um conforto e propiciar para ele um menor sofrimento, porque é isso que eu sempre falo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que diminuir o sofrimento dos nossos filhos, porque a condição deles por si só já é um sofrimento. Então, tudo aquilo que você puder fazer para diminuir o sofrimento do seu filho, faça. E o Santa Paula, hoje com essa prestação de serviço exemplar, excelente, ele traz para a família, trouxe para a nossa família esse atendimento exclusivo, com amor, com empatia, com carinho, com sensibilidade, principalmente a sensibilidade, eles conseguiram se colocar no nosso lugar e trazer sim esse conforto para os nossos filhos e consequentemente para nós como pais.